Bom dia a todos. Hoje é dia 15 de junho de 2019 e vamos dar início à nossa terceira aula de família, correto? Mas nós ainda estamos a vencer o bloco 1, mas não se preocupem que depois a gente vai ser mais rápido. Nilson, o que estabelece o casamento? Como? O que estabelece o casamento? Qual questão é essa? 1511, bloco 1, pergunta 1. Ah, certo. Está começando. Tá certo. Comunhão plena de vida. Com base em que é essa comunhão plena de vida? Com base na igualdade de direitos e deveres entre os Ok. Josélia, a celebração do casamento é onerosa ou gratuita? É civil e gratuita. Ok. Renato, bom dia. Vamos lá, Renato. Renato, as pessoas cuja pobreza for declarada sob as penas da lei deverão pagar selos, emolumentos e custas pela habilitação para o casamento, o registro e a primeira certidão? Não. Não, serão isentos, né, Renato? Isso. Nilson, pode haver interferência na comunhão de vida instituída pela família? É defeso a qualquer pessoa interferir na comunhão de vida instituída pela família. Ok. Josélia, qual o momento em que se realiza o casamento? É no momento da manifestação de vontade das partes, né? Isso, mas não só isso. É isso e tem mais uma informação. Que o homem... Qual é o conteúdo dessa declaração? Como? O conteúdo dessa declaração. Eles declaram, né, sua vontade livre de casar. Vontade de estabelecer o vínculo conjugal. Tem que Ok. bater aqui ao artigo 1514. E 1514? tem mais uma informação. Não é só isso. Estabelecer o vínculo conjugal e o juiz, após os declara casados. Declara casados. Então, as partes declaram, essa declaração tem um objeto, eles expressam a vontade de estabelecer o vínculo conjugal e o juiz os declara casados, ok? Renato, o que deverá atender o casamento religioso para se equiparar ao casamento civil? Atender as exigências da lei para a validade do casamento civil. Isso. E se equipara a esse casamento civil, ao casamento civil, né? Mas ele tem que ser registrado, correto? Eu ia complementar, desde que registrado no registro próprio. E os efeitos são produzido efeito a partir da data da sua celebração. Perfeito. Nilson, quais os requisitos para o registro do casamento religioso? Mesmos requisitos exigidos para o casamento civil. Ok. Josélia, como deverá ser promovido o registro civil do casamento religioso? E após 90 dias, o que depende? O que dependerá do registro? Da comunicação do celebrante, né, ao ofício competente, né, ou também por iniciativa de qualquer interessado. Ok. Depende de que essa comunicação? Como? Não é bem depende, mas antes tem uma fase anterior. A fase anterior é a habilitação, né? Previamente habilitado. Exato. Qual que é o prazo de validade da habilitação? 90 dias. Então, 90 dias. Então, nós temos uma fase de habilitação e, obviamente, a comunicação. A comunicação pode ser feita tanto pelo celebrante como pelas partes. E tem uma questão interessante, né? Que é 90 dias para a celebração e depois mais 90 após a celebração para a comunicação ao cartório, né? Não, eu acho que não. Vamos lá. O registro civil do casamento religioso deverá ser promovido em 90 dias da sua realização. Mas eu acho que aqui esse prazo é o mesmo prazo da habilitação, na minha opinião. Enfim. Eu acho que não. Eu vi alguma coisa nesse sentido. Você ouviu? Então tá. Aí depois você traz essa literatura que a gente vai enriquecendo sempre. Se eu não me engano, é para fazer o registro, né, José? É para fazer o registro do casamento? Sim. Religioso, por exemplo, né? Religioso. A pessoa casa, leva lá a certidão, o certificado, casa. Ela teria 90 dias, um prazo para voltar para poder registrar, né? Isso. Eu pratico 90 dias. Eu também tenho que ver onde está essa... Uma aula do ênfase. O registro do casamento religioso submete-se aos mesmos requisitos exigidos para o casamento civil. O registro civil do religioso, ele é promovido dentro de 90 dias de sua realização. Josélia, você pode ter duas interpretações. Você acha que a celebração... Não, você acha não. É melhor.
há uma celebração e da celebração 90 dias para o registro. Então, esse primeiro é o primeiro momento. Esse prazo, outra interpretação, independe dos 90 dias da habilitação. Não tem nada a ver com a habilitação. Então, nessa teoria, por essa linha, se a habilitação, por exemplo, fosse 45 dias antes, 45 dias antes da celebração, 45 dias depois da habilitação, a habilitação já estaria expirada, mas ainda assim, por esse dispositivo, você poderia fazer o registro, correto? Porque são prazos independentes. São. Por essa interpretação, você concorda? Que é 90 dias da celebração, a pessoa celebrou. Então, ela poderia ter feito 90 dias, ao final desse prazo, no último dia, ela casou e ela ainda teria mais 90 dias para promover o registro civil. O registro. Na RCPN, né? Ô, professor. Pois não. Então, desculpa até falei que eu pratico 90, porque também isso nunca aconteceu comigo, mas o prazo não é 90, não. Qual é? Eu estou vendo aqui, no 73 são 30 dias, artigo 73 da Lei 6.015. 30 dias, é? No prazo de 30 dias, a contar da realização, o celebrante, qualquer interessado, poderá, apresentando um assento ao termo do casamento religioso, requerer-lhe o registro oficial do cartório que expediu a certidão. Ok. Oi, pois não. Eu creio que tem alguma interpretação aqui desse próprio artigo aqui do 1516, parágrafo 1º, nessa extensão. A gente vai ler melhor depois. E também ver com as normas, né? As normas também vão nos dizer melhor. Porque cada norma, cada estado norma, né? O registro civil do casamento. Vamos dar uma olhada no Paraná como está. Deve ser promovido em 90 dias de sua realização, nos termos do Código Civil, e 30 dias nos termos da Lei 6.015. Ok. O artigo 73 da Lei de Registro Público estabelece o prazo de 30 dias. Ok. Desde que seja homologada previamente a habilitação regulada nesse código. Após o referido prazo, o registro depende de nova habilitação. Então, ótimo. Vamos lá. Renato, como pode ser conferido o efeito civis ao casamento religioso celebrado sem as formalidades legais? Sem as formalidades legais, terá efeitos civis se a requerimento do casal for registrado a qualquer tempo no registro civil, mediante a habilitação perante a autoridade competente, observado o 1532. Isso, é o prazo lá do 1532, que diz exatamente que a eficácia da habilitação terá de 90 dias a contar da data que foi extraído o certificado, ok? Ô Nilson, qual é o efeito jurídico a lei confere ao registro civil do casamento religioso se antes do casamento religioso qualquer dos consorciados houver contraído com outro casamento civil? É nulo. Será nulo. Josélia, qual a idade núbio? 16 anos. Embora a idade núbio seja 16 anos, é necessária a autorização dos 16 aos 18 para o casamento? A autorização dos pais, e caso algum dos pais não concorde, é suprimento judicial. Isso, dos pais ou representantes legais, né? Isso. Exatamente. E aí tem aquela outra situação que eu vou perguntar para o Renato. Renato, qual é a solução na hipótese de haver divergência entre os pais? Deve ser suprida o consentimento pelo juiz. Isso, ok, perfeito. Nós temos o artigo 1631. Nilson, os pais podem revogar a autorização para o casamento? Se sim, até qual momento? Sim, até a celebração. Josélia, como poderá ser suprida a denegação do consentimento injusta? A denegação injusta? Será suprida pelo juiz. Ok, Renato. Vamos lá. Será permitido o casamento de quem não atingiu a idade núbio? Não, não será permitido. Não será permitido. Nilson, quem são as pessoas que não podem se casar? Então, agora estamos tratando do 1521, nós estamos falando dos impedimentos. O impedimento diz respeito a casamento nulo. Vamos lá. Você vai pensar naqueles 7 itens, os 7 dedos. Vamos lá. Pensa no quadro. Os ascendentes com os descendentes, seja qual for o parentesco natural civil, os afins na linha reta, o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem foi do adotante, os irmãos unilaterais ou bilaterais e demais colaterais até terceiro grau, inclusive, o adotado com o filho do adotante, as pessoas casadas e o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra seu consorte. Ótimo, muito bom, perfeito. Seguiram aqui no quadro, né?
Josélia, até qual momento e por quem podem ser opostos os impedimentos? Até o momento da celebração do casamento e por qualquer pessoa capaz. Ok, Renato, a quem está obrigado o juiz ou o oficial de registro que tiver conhecimento da existência de algum impedimento? Obrigado a declará-lo. Obrigado a declará-lo, perfeito. Nilson, mais uma vez você. Nilson, causas suspensivas. Quem não deve se casar? Isso não tem a ver nem com o casamento não é nulo, não é anulável, não é nada. O casamento é válido. Os dois efeitos, o Renato bem pontuou ontem, um deles é a hipoteca legal, no caso do inciso 1, e o outro é o regime obrigatório de separação de bens do artigo 1641. Vamos lá, Nilson, quem é? Quem são? O viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido enquanto não fizer inventário dos bens do casal e der partilha aos herdeiros. A viúva ou a mulher cujo casamento se desfaz por ser nulo ou ter sido anulado até 10 meses depois do começo da viuvez ou da dissolução da sociedade conjugal. O divórcio enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha dos bens do casal. O tutor ou curador e seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos com a pessoa tutelada ou curatelada enquanto não cessar a tutela ou curatela e não estiverem saudadas as respectivas contas. Ok, obrigado. Ô, Josélia, na hipótese do inciso 1, 3 e 4, o que as partes elas podem requerer ao juiz e o que elas devem provar? Elas devem provar que esses impedimentos não fazem sentido, né? E provando isso ao juiz, elas requerem, né, que sejam dispensados. Elas solicitam, né, que não lhes seja aplicada essas causas suspensivas. Exato. E o que elas têm que provar? A inexistência de prejuízo. Prejuízo, correto? O Renato, na hipótese do inciso 2, o que deve ser requerido e o que deve se provar? A nubente deve provar nascimento de filho ou inexistência de gravidez na fluência do prazo. Esses 10 meses, né? Inexistência ou nascimento, né? Permite-se não aplicar se provar. Ô, Nilson, quem pode acudir às causas suspensivas? São parentes em linha reta de um dos nubentes ou pelos colaterais até segundo grau. Ou seja, parente em linhas retas, não tem limite de grau. Colaterais, segundo grau. Josélia, quem deverá firmar o requerimento de habilitação e com quais documentos deveremos instruir? Agora vamos fazer o seguinte, eu não apaguei esse quadro porque eu queria chegar justamente nesse momento. Oi. Vocês pensem... Aumenta o zoom, que eu sou cega. Não tem, Josélia. Infelizmente. Você vai ter que ir aí na foto. Tá bom. Infelizmente, aqui a gente ainda não chegou nesse nível tecnológico, José. Vai dar tudo certo. Pessoal, a luz aqui estava apagada. Vai melhorar um pouco, José. Tá, peraí. Vou pegar aqui o meu. Melhorou um pouco? Melhorou um pouco, estava escuro. Melhorou. Ai, diz, o que você quer? O assistente hoje, né, que cuida aqui das gravações, não veio. Hoje só tem você e você mesmo. Pois é, e essa operacionalização às vezes fica complicada. Rosélia, vamos lá, vamos partir daqui. Nós estamos no artigo Rosélia, da como habilitação. começa o processo de habilitação? Antes, eu vou até fazer de uma forma diferente. O processo de habilitação ele começa com o quê, Josélia? Com o requerimento assinado por ambos os nubentes. Né? Ok, mas é só o requerimento que eles devem... Eles trazem o requerimento, né? E é escrito de próprio punho, né? Tá, ou por procurador. Eu quero que você pense aqui, ó, isso e isso. O requerimento mais os documentos. Ótimo, José. Ótimo. Ô, José, e esse processo de habilitação, esse requerimento, ele tem que ser apresentado a quem? Ao registro civil das pessoas naturais, ao oficial. Isso, ao oficial do registro civil das pessoas naturais, com audiência do Ministério Público, correto? Correto. Nos termos do artigo 1526. Ponto. Renato, quais são esses documentos que devem ser apresentados?
certidão de nascimento, ou documento equivalente, autorização por escrito das pessoas sob cuja dependência estiverem, ou ato judicial que supra, declaração de 2 testemunhas, parentes ou não, que atestem conhecê-los, afirmem não existir impedimento, declaração do Estado Civil, do domicílio da residência atual dos contraentes e de seus pais, se forem nós conhecidos, e certidão de óbito do cônjuge falecido, de sentença declaratória de nulidade ou de anulação de casamento, transitada em julgado, ou do registro da sentença do divórcio. Perfeito, obrigado. Ô Nilson, nós já sabemos então que a habilitação vai ser feita perante quem? Responde para mim, por favor. Oficial de registro civil, com audiência do Ministério Público. Ok. Josélio, o que ocorrerá na hipótese de haver impugnação da habilitação pelo oficial, pelo MP ou pelo terceiro? A habilitação vai ser submetida ao juiz. Perfeito. Renato, o que deve fazer o oficial se a documentação estiver em ordem? Fixará, né? Primeira coisa, antes, ele vai extrair o edital. O oficial extrairá o edital, eu ia falar depois na ordem inversa, mas tudo bem. O oficial extrairá o edital, que se fixará 15 dias, durante 15 dias na circunscrição, nas circunscrições de ambos dos registros de ambos os nubentes, né? E o que ele obrigatoriamente tem que fazer, se houver? Se houver imprensa, o que ele obrigatoriamente tem que fazer? Publicará, né, na imprensa local. Ok, perfeito. É isso mesmo. Então tá. Então, estando em ordem, ele vai extrair o edital, esse edital será fixado no registro civil de ambos os nubentes e vai publicar na imprensa local, se houver. Ok? Ô Nilson, em qual hipótese a autoridade competente poderá dispensar a publicação do edital? Havendo urgência. Urgência. Josélia, qual o dever tem o oficial do registro a respeito de fatos? O que deve esclarecer? Qual o dever? O que deve esclarecer aos nubentes? É um dever do oficial. O que ele deve esclarecer aos nubentes? Ele vai esclarecer a respeito dos fatos que possam ocasionar a invalidade do casamento e também sobre os diversos regimes de bens. Ótimo, muito bom. Renato, nesse período de 15 dias, pode ser apresentado oposição, né? Podem ser opostos. O que pode ser oposto? O que pode ser objeto da oposição nesse prazo de 15 dias do edital até a extração do certificado? Os impedimentos e as causas suspensivas. Ok. E ele como se instrumentalizará essa oposição dos impedimentos e das causas suspensivas? E o que deve acompanhar? Declaração escrita e assinada. Instruída com provas, né? Ok. Ou então, se não tiver provas... local onde possam conseguir essas provas, né? Local onde as provas podem ser obtidas. Perfeito, ótimo. Ô Nilson, na hipótese de ter havido oposição em que alguém apresentou impedimentos e causas suspensivas mediante uma declaração escrita, acompanhado de provas, o que você, como oficial do registro civil, deve apresentar agora aos nubentes? A nota da oposição. Nota de oposição. Com quais elementos? Indicando os fundamentos, as provas e o nome de quem ofereceu a impugnação. Perfeito. Ô Josélia, na hipótese dos nubentes terem recebido essa nota de oposição, o que é facultado a eles? O que eles podem fazer nos termos da lei? Eles podem solicitar um prazo razoável para fazer prova contrária. E ainda? E promover também as ações civis e criminais contra o oponente de má-fé. Ok. Renato, então nós vimos aí que foi editado o edital, houve a oposição, nota de oposição. Pronto. O que deverá fazer o oficial se verificar cumpridas as formalidades? 1526, apresentação pessoalmente perante o oficial do registro civil, audiência do MP. 1527, em ordem à documentação. E não existir a oposição, fato obstativo. O que você fará agora? Vou lavrar o certificado de habilitação. Isso, você vai extrair o certificado de habilitação. Perfeito. Nilson, qual o prazo de eficácia da habilitação e o termo acor? 90 dias da data de emissão. 90 dias da data da emissão. Agora, vencemos
Aí, vamos 1532, eu vou pedir para os senhores acompanharem aí. 1532, nós vencemos aí um Você capítulo percebe? que ficou muito mais tranquilo, não ficou? Ficou muito mais agradável, né? Porque a gente vai acompanhando Professor. e vai sabendo o que vai ter que ser feito em cada momento. Uhum. Agora vamos falar da celebração do casamento. Agora só um adendo aqui. Você conseguiu perceber que o 1532 e o 1516, o parágrafo primeiro, aquela questão 90 dias da habilitação e mais 90 dias do casamento religioso para apresentar ao Para fazer registro. um registro, para promover o registro. São prazos independentes, né? São. Eu acho que a melhor interpretação a gente pode dizer assim que são prazos independentes. Isso. Zélia, o mandato pode ser revogado por instrumento particular? Não. É o princípio da subsidiária. Pessoal, pulei aqui umas questões. Espera aí, porque... Não, voltando, é porque eu virei o cartão. Essa é o seguinte. Josélia, quando e onde celebrar-se-á o casamento? Quando e onde? No dia, hora e lugar previamente designados pela autoridade que os houver de presidir. Ponto. Para por aqui. Para se celebrar o casamento, Renato, o que deverá ser apresentado pelos os contraentes? Petição. O que deverá constar nisso que for apresentado? Então, a petição, né, deve ser apresentada pelos contraentes a petição que mostrem estar habilitados. Isso, uma certidão. Exato, celebrar-se-á mediante a apresentação de uma petição, de um pedido, né? E esse pedido no qual se demonstra terem sido cumpridas as certidões, né, as formalidades, obviamente, e a certidão do 1531, que é o certificado. Ele fala de certidão aqui, né? Mas aí lá em cima, no 1531, ele fala em certificado, né? Certidão e certificado, ok. Uhum. Ô Nilson, onde realizar-se-á a solenidade do casamento? Cartório de Registro Civil, da sede, com toda a publicidade, portas abertas, com 2 testemunhas, podendo também ser realizado em outro edifício público, a requerimento das partes. Então, sede do cartório, publicidade, portas abertas, 2 testemunhas ou no outro edifício. Então, são 5 elementos aqui do artigo 1534. O Nilson vai falar do particular. Edifício, sim, edifício ou no outro edifício, público ou particular. Nesse caso, nós temos que ter 4 testemunhas. 4 testemunhas. Né? Josélia, qual a exigência legal na hipótese de o casamento ocorrer em edifício particular? Serão as 4 testemunhas e portas abertas. Portas abertas durante o ato. Renato, quantas testemunhas no casamento que ocorre em edifício particular ou na hipótese de não souber ou não puder escrever? Os contraentes. Quantas testemunhas? Se não puder escrever, são 4 testemunhas também. 4 testemunhas. Nilson, é o 1534, parágrafo 2º. Nilson, quem são as pessoas que deverão estar presentes? Qual afirmação deverá ser ouvida dos nubentes? Em quais termos o presidente do ato declarará efetuado o casamento? Devem estar presentes os contraentes, 2 testemunhas, o oficial de registro e o presidente do ato. Afirmação, ouvida os nubentes, a afirmação de que pretendem casar-se por livre e espontânea vontade. Declarará nesses termos: de acordo com a vontade que ambos é capaz de afirmar, perante mim eu vos receber, e de vos receberes por marido e mulher, eu, em nome da lei, vos declaro casados pelo presidente do ato. O casamento, então, ele depende da declaração dos nubentes e da declaração do celebrante. Presentes contraentes, juntamente com os testemunhos, o presidente do ato. O presidente do ato é que declara, né? Ok, obrigado, Nilson. Josélia, vamos lá, Josélia. O que deverá ser lavrado logo depois de celebrado o casamento? O assento no livro de registros. Ok. Quem deverá assinar o assento? O presidente do ato, os cônjuges, as testemunhas e o oficial do registro. É fácil, é só lembrar quem são as pessoas que estarão presentes, elas assinam, ok? Uhum. E o que deverá ser azarado no assento?
prenome, sobrenome, data de nascimento, profissão, domicílio e residência atual dos cônjuges. A mesma coisa, as datas de nascimento e morte, no caso, domicílio e residência atual dos pais, né? Uhum. Aí, prenome e sobrenome do cônjuge precedente e a falta a data da dissolução do casamento anterior. Uhum. A data da publicação dos proclamas e da celebração do casamento, a relação dos documentos que foram apresentados ao oficial do registro, o nome, prenome, profissão, domicílio e residência atual das testemunhas, regime de casamento com declaração da data e do cartório cujas notas foi lavrada a escritura antinupcial, quando o regime não for da comunhão parcial ou o obrigatoriamente estabelecido por lei, né? Exatamente, correto. Então, Josélia, depois eu não vou me ater a esse artigo agora, eu vou bolar um gráfico, porque nós temos hoje que ser mais rápidos, correto? Mas vamos ficar aqui, eu já anotei aqui com o meu Lumicolor, que é o artigo que a gente tem que fazer um gráfico. Renato, o que deverá ser atendido na hipótese de ter havido autorização para casar na escritura antinupcial? Deverá ser transcrito integralmente. Perfeito. Essa autorização, né? Isso, o instrumento da autorização, perfeito. Nilson, quais são as hipóteses em que imediatamente se suspende a celebração do casamento? Quando os contraentes recusar a solenidade, a afirmação de sua vontade, declarar que não é livre e espontânea, manifestar-se arrependidos. Recusa a solene afirmação, declarar que essa não é livre e espontânea, manifestar-se arrependido. Ok? Recusar a solene afirmação, declarar que essa não é livre e espontânea, manifestar-se arrependido. Ok. Josélia, o nubente que der causa da suspensão do ato será admitido a retratar-se no mesmo dia? Não. Não será admitido a retratar-se no mesmo dia. Renato, o que deverá fazer o presidente do ato no caso da moléstia grave de um dos nubentes? Perante quantas testemunhas? Qual requisito deverá atender essas testemunhas? Agora, os senhores têm que fazer obrigatoriamente, os senhores têm que ir naquela foto que eu mandei para os senhores. Vamos lá, deixa eu localizá-la aqui. Aqui é o moléstia grave, correto? É o moléstia grave. Vamos lá. Então, no caso de moléstia grave de um dos nubentes, pode falar? Pode, por favor. No caso de moléstia grave de um dos nubentes, o presidente do ato irá celebrá-lo onde se encontrar um dos nubentes, né, um impedido, sendo urgente, ainda que à noite, perante 2 testemunhas que saibam ler e escrever. Então, aí os senhores terão que imprimir. Deixa eu só fazer o download aqui desse arquivo. Vou imprimir aqui, porque isso vai ser usado para a gente montar o nosso material de estudo do bloco 1, correto? Correto. O bloco Professor. Pois não. Só dar bom dia aí a todos, a Josélia, ao Nilson aí, que eu já cheguei com um bonde andando, né? Bom dia. Bom dia, Renato. O sono me pegou. Ô, Renato, moléstia grave. Presidente do ato, onde quer que se encontre urgente noite ou dia, 2 testemunhas ler e escrever. Na falta ou impedimento da autoridade competente, qualquer substituto legal. Na falta ou impedimento do oficial do registro civil, outro ad hoc nomeado pelo presidente. O termo avulso será levado a registro em 5 dias, perante 2 testemunhas no ofício do registro civil, onde será arquivado. Ok? Mas a resposta seria tudo isso? Não, é porque é o seguinte, eu estou passando aqui o quadro que eu passei. Tá. Ok. Eu estou seguindo aqui. Então, lá, essas testemunhas, o que elas devem atender apenas? Saibam ler e escrever, né, Renato? Ô, Nilson. Escrever, mas não tem aquela situação dos parentes, é lá no comparativo, né? Não pode ser parente até... desculpa. Vamos lá, não tem problema não. Ô, Nilson, continuamos. Como pode ser suprida a falta ou impedimento da autoridade competente?
por qualquer de seus substitutos legais. Ô, Nilson, como pode ser suprida a falta ou impedimento do oficial do registro civil? Por outro ad hoc nomeado pelo presidente do ato. Perfeito. Josélia, como se procederá em relação ao termo avulso lavrado pelo oficial ad hoc? Dentro de 5 dias, perante 2 testemunhas, será o termo avulso lavrado pelo oficial ad hoc será registrado em 5 dias, né, perante 2 testemunhas. Isso, registrado no respectivo registro em 5 dias, durante 2 testemunhas, ficando arquivado. Ó, tem que seguir aqui o nosso esquema, tá bom? Agora vamos falar do casamento não compatível ou no casamento iminente risco de vida. Aí os senhores também terão que ir aqui no material que eu mandei para vocês. Deixa eu me ver se eu localizo ele aqui. Aham. Vamos lá. Não culpativo. Então, nós já temos aqui o não culpativo. Então, vamos lá. Vamos imprimir esse não culpativo aqui para a gente acompanhando, porque é importante que nós tenhamos esses esquemas, correto? A gente estava no quadro, eu tenho aqui no celular. Os senhores podem seguir pelo celular também. Mas eu gosto de ter o papel físico, né? É uma questão específica. Rosélia, vamos lá para o casamento não compatível, ok? Ok. Como pode ser celebrado o casamento quando alguns dos contraentes estiverem em iminente risco de vida e não obtendo a presença da autoridade a qual incumba presidir o ato, nem o substituto? Ele poderá ser celebrado na presença de 6 testemunhas, porque com os nubentes não tem qualquer parentesco, né? Na linha Até o reta, segundo grau, né? e na colateral até o Exato. segundo grau. Ok, agora vamos para a próxima. Perante 6 testemunhas, não parentesco até o segundo grau. Porque no caso aí tem uma diferençazinha, né? Se for Ó, só o colateral é até o segundo grau. E eu estou entendendo também que é igual aquele outro artigo. Se for parente na linha reta, é qualquer parente. Estou compreendendo assim. Que ele diz assim, ou colateral até o segundo grau. Vamos lá ver o que está dizendo lá na... Deixa eu imprimir aqui a segunda parte, o outro quadro que eu passei aqui para vocês. Ok. Vamos lá, a gente já vai falar sobre as testemunhas aqui e na Lei 6.015. Renato, o que deve promover, o que deve fazer essas testemunhas? O que deverão fazer essas testemunhas? Então, depois de realizado o casamento, essas testemunhas devem comparecer perante a autoridade judicial dentro de 10 dias, né? Uhum. E elas vão pedir à autoridade judicial que ele colha as declarações. Pedindo à autoridade judicial que colha, que tome a termo, né, as declarações que foram convocadas pelo enfermo, né? Uhum. Que ele parecia em perigo de vida, mas seu juízo perfeito. Ok. Que em sua presença declararam os contraentes livres espontaneamente receber-se por marido e mulher. Exato, ou seja, eles foram convocados, aquelas pessoas estavam conscientes, em risco de vida, porém conscientes, em juízo, e que eles declararam espontaneamente a vontade de contraírem, né, núpcias, de se casarem, né? Agora, Nilson, vamos lá para a próxima. Após autuar o pedido e tomadas as declarações, o que o juiz deverá promover? As diligências necessárias e verificar... E com qual objetivo? São essas diligências. Verificar se os contraentes poderiam ter se habilitado na forma ordinária, né? Isso. Ouvidos os interessados que o requererem dentro de 15 dias. Perfeito, Nilson. Aqui, ó, tá aqui o quadro, olha, que eu mandei para vocês, ficou bom o quadro. Josélia, em que autoridade decidirá se verificada a idoneidade dos cônjuges para o casamento? Há recurso? Sim, recurso voluntário às partes. Isso, perfeito. Há recurso voluntário às partes.
Não, elas são, se elas forem idôneas, ele assim declarará, decide que elas Assim, são idôneas, sim, com um recurso voluntário, né? isso, é verdade. O Renato, o que ocorre se da decisão não tiver havido recurso ou se ela passar em julgado? O juiz mandará registrar, né, no livro do registro de casamento. Isso, decisão. Não recorreu, passado em julgado, o juiz manda registrar no livro B. Decisão. Ô, Nilson, quais os efeitos do assento assim lavrados? Retrotrairá os efeitos do casamento quanto ao estado dos cônjuges à data da celebração. Ok. Josélia, essas formalidades previstas no artigo 1540 e 1541 poderão ser dispensadas em quais hipóteses? Quando o cônjuge que se convalescer, né, da doença e puder ratificar os atos ali. Isso, o enfermo convalescer e puder ratificar o casamento na presença da autoridade competente e do oficial. Perfeito. Renato, o casamento pode ser celebrado mediante procuração? Pode, mas por instrumento público com poderes especiais. Perfeito, instrumento público. Ô, Nilson, é necessário chegar ao conhecimento do mandatário a revogação do mandato? Não. Sim ou não? Não. Não. Mas Por que responderá o mandante se for celebrado o casamento sem que o mandatário ou outro contraente tivessem ciência da revogação? Incorrerá em perdas e danos. Incorrerá em perdas e danos. José, o nubente que não estiver em iminente risco de vida poderá fazer-se representar no casamento no compatível? Sim, sim. Sim. Renato, qual o prazo de eficácia do mandato? 90 dias. Ô, Nilson, o mandato pode ser revogado por instrumento particular? Não, só por instrumento público. Só por instrumento público, perfeito. Agora, nós terminamos o bloco 1. Eu vou colocar a minha gominha aqui. E agora vamos já iniciar o bloco 2. Nós temos ainda mais 10 minutos e vamos fazer isso agora. Então, o bloco 1 está pronto. Os senhores viram o que os senhores terão que imprimir. São essas telas, que são as telas, entre aspas, assim, mais difíceis, mas os senhores já vão tirar de letra, né? Joaquim. Pois não. Você vai estar fazendo aula pela manhã ou só à noite? Não, a aula por amanhã eu não tive o número de pessoas, correto? Porque eu falei que eu só faria aula pela manhã se eu tivesse mais de 4 pessoas, para não ficar 8 pessoas fazendo a aula à noite, correto? Aí não seria bom o trabalho. Mas à noite só vai ter você, Josélia, o Renato, isso já estou muito satisfeito, hein? Não estou achando que está pouco, não, estou achando que está ótimo. Vocês, Josélia, o Renato, o Nilson e a Elisa, são só vocês 4. Por quê? Você gostaria de ter aula de manhã? Não, amor, é porque na terça-feira eu tenho um compromisso. À noite, né? Ah, não, eu não vou fazer, não. Tá bom. Se você conseguir mais aí 4 colegas, aí a gente faz. Eu preciso ter pelo menos um número mínimo, né? Correto? Sim, sim, com certeza. Então, vamos lá. No bloco 2, vamos para a prova. Ô, Nilson, como se prova o casamento celebrado no Brasil? Prova-se pela certidão de registro. José, é admissível qualquer outra espécie de prova quando justificada a falta ou perda do registro civil? Sim. Sim. Renato, qual o prazo e onde deverá ser registrado o casamento brasileiro celebrado no estrangeiro perante as autoridades ou os cônsules brasileiros? Vai ser registrado em 180 dias a contar da volta de um ou dos dois, né, dos dois cônjuges ao Brasil. No cartório do respectivo domicílio, né? De cada um. Ou na falta lá na capital do estado em que passarem a residir. Isso, no primeiro ofício. No primeiro ofício. Porque essas atribuições elas ficam com o primeiro ofício. No primeiro ofício da capital do estado em que passarem a residir. Nilson, pode ser contestado, em prejuízo da prole comum, o casamento de pessoas que, na posse do estado de casadas, não possam manifestar vontade ou tenham falecido? E qual exceção? Não.
A exceção é salvo mediante certidão de registro civil que prove que já era casada, algumas delas, quando contraiu o casamento impugnado. Ok. 1546. Quando a prova da celebração do processo... Ô, Josélia, depois a gente tem que completar essa pergunta aqui, mas eu vou fazer para você o seguinte. Josélia, quais são os efeitos da prova da celebração legal do casamento quando essa prova resultar de processo judicial? Ou melhor, vamos pular esse 1446, depois a gente volta. Quando a prova da celebração legal do casamento resultar de processo judicial, o registro da sentença no livro do registro civil produzirá, tanto no que toca aos cônjuges como no que respeita aos filhos, todos os efeitos civis desde a data do casamento. Melhor, vou fazer a pergunta seguinte. Pode ser que o registro do casamento tenha ocorrido em virtude de uma sentença judicial. A partir de qual data produzirá, quanto aos cônjuges ou os filhos, o registro na sentença no livro do registro civil? Quando? Todos os efeitos, a partir de qual data? Desde Da data do casamento. a data do casamento, ok. Ô, Renato, se houver dúvida entre as hipóteses favoráveis e contrárias, em qual hipótese julgar-se-á pelo casamento? Se os cônjuges cujos casamentos se impugnam viverem ou tiverem vivido na posse do estado de casados. Ok. Ô, Nilson, em qual hipótese que o casamento é nulo? Por infringência do impedimento. Ótimo. Josélia, como será promovida a decretação de nulidade do casamento do artigo 1548? Será promovida mediante qualquer interessado ou pelo Ministério Público. Isso. Mediante ação direta, né? E por quem? Ação direta, qualquer interessado ou Ministério Público. Perfeito. Renato, a que se equipara a invalidade do mandato? Não, pulei uma. Está faltando aqui. É anulável o casamento, né? Está faltando uma aqui. Peraí. Está faltando uma fichinha, 66. Em quais são as hipóteses em que é anulável o casamento, Renato? De quem não completou a idade mínima para casar, núbio, né? Uhum. Do menor em idade núbio, quando não autorizado por seu representante legal. Uhum. Por vício da vontade. Uhum. Do incapaz de consentir ou manifestar de modo inequívoco o consentimento. Tem até um detalhe que eu desculpa até interromper aí, mas essa 4 aqui tem aquela questão, né, daquele estatuto da pessoa com deficiência, né? Uhum. Que diz que ele, grosso modo, aí, que ele é um dos direitos, né? Ele pode, inclusive, manifestar a vontade de casar e sem precisar de assistente ou representação, né? Uhum. É um caso que a gente se debate muito no registro civil, né? Uhum. Então, do incapaz de consentir ou manifestar de modo inequívoco o consentimento, realizado pelo mandatário, sem que ele ou outro contraente soubesse da revogação do mandato e não sobrevindo coabitação entre os cônjuges e por incompetência da autoridade celebrante. Ótimo. São 5 hipóteses do anulável o casamento. Ok. 6, né? Isso. 6. 6, exatamente. 6. Vamos fazer aqui um quadro rapidinho. Eu vou apagar esse nosso outro aqui. Anulável o casamento, artigo 1550. Artigo 1550. Anulável o casamento.
Anulável o casamento, artigo 1550. Primeiro, de quem não completou a idade mínima. De quem não completou idade mínima. Segundo, quem não tem idade mínima. Menor idade não autorizado, menor idade núbio, menor idade núbio não autorizado. Não autorizado. 3. Vício da vontade, nos termos 1556 a 1558, vício da vontade. Vício da vontade. 4. Incapaz de consentir ou manifestar. Incapaz consentir, manifestar consentimento. Consentimento. 5. Realizado pelo mandatário, sem que ele ou outro contraente soubesse a revogação do mandato. Aquela hipótese do mandatário, vamos colocar aqui hipótese do mandatário. Mandatário. 6. Por incompetência da autoridade celebrante. Incompetência da autoridade celebrante. Ok? São essas as hipóteses. Nilson, a que se equipara a invalidade do mandato judicialmente decretada? Equipare-se à revogação. Josélia, a pessoa com deficiência mental ou intelectual em idade núbio poderá contrair matrimônio, sim ou não? Bem, de acordo com essas novas... Parágrafo 2º do artigo 1550. Poderá contrair, sim. Sim. Expressando sua vontade Okay. diretamente ou por meio de seu responsável curador. Perfeito. E ela expressa, então, sua vontade dessa maneira, diretamente ou por meio de responsável ou curador. Né? Renato, se anulará por motivo de idade o casamento de que resultou gravidez? Não. Não se anulará por motivo de idade o casamento de que resultou gravidez. Então, pessoal, já fizemos o nosso tempo regulamentar. Vamos fazer o nosso intervalo de 10 minutos e nós voltamos daqui a pouco. Continuamos aqui. Vamos mandar já a foto. Stop share. Continuamos aqui, Nilson. Vamos lá? Continuamos aqui com as nossas perguntas. Nilson, você tem que silenciá-lo, porque aqui eu não consigo mudar o seu status. Você tem que mudar seu status para mute. Isso, Nilson. Nilson, por quem será requerida a anulação do casamento dos menores de 16 anos? É requerida pelo próprio cônjuge do menor, por seus representantes legais ou por seus ascendentes. É o próprio cônjuge menor. Ok? Renato, como poderá ser confirmado o casamento do menor que não atingiu a idade núbio? (1553). 1553. Isso ainda está valendo, embora aquela disposição tenha alterado. Vamos lá. Ela causou um problema. Código Civil. Renato,
Responde, por favor. O menor que não atingiu... Como poderá ser confirmado o casamento do menor que não atingiu a idade núbil? 71. É o 68, não? 68? Ah, tá, 71, completou o casamento. Vamos lá. O menor que não atingiu a idade núbil poderá, depois de completar a idade núbil, 16 anos, confirmar o seu casamento com a autorização de seus representantes legais, se necessária, ou com suprimento judicial. Correto? O artigo 1553. Ô Nilson, subsiste o casamento celebrado por aquele que, sem possuir a competência exigida na lei, exercer publicamente as funções de juiz de casamentos e, nessa qualidade, tiver registrado o ato no registro civil? Sim ou não? Sim, sim. Sim, subsiste o casamento celebrado por aquele que, sem possuir a competência, exerce publicamente as funções de juiz de casamento e registra o ato no registro civil. A Josélia está por aqui? Yes, sim. Josélia, então vamos lá, porque eu estou com aqui a tela aberta, não estou vendo vocês. Vamos continuar, Josélia. Por qual motivo, Josélia, o casamento poderá ser... Não, essa aqui não faz sentido, porque aqui é 72, 71, está fora de ordem. Peraí, essa aqui está fora de ordem. A 73. Eu vou ter que pular porque a ficha está fora de ordem. Depois eu volto. Vamos, Josélia. Por qual motivo o casamento poderá ser anulado? É o artigo 1556. Por vício da vontade das partes, né? Ou por um dos bens, ao consentir erro essencial quanto à pessoa do outro, né? Então, vai ser anular por vício de vontade e se houver por parte de um dos nubentes um erro essencial quanto à pessoa do outro. Erro essencial quanto à pessoa do outro. Perfeito. Agora eu vou voltar lá porque eu estou localizando as fichas. Acontece isso, elas podem sair. Elas fogem, né? Ô, Renato, como e por quem poderá ser anulado? Falta da Elisa. Como e por quem poderá ser anulado o casamento do menor em idade núbil quando não autorizado por seu representante legal? Com autorização de seus representantes legais ou com suprimento judicial. É o 1555. O casamento do menor em idade núbil, quando não autorizado pelo representante legal, ele só pode ser anulado se a ação... Qual é o número desse? É o 73 flashcard. É o 1555. É porque eu fiz o da Josélia na frente, o 78. Vamos lá. O casamento do menor em idade núbil, vou fazer a pergunta de novo. Como e por quem poderá ser anulado o casamento do menor em idade núbil quando não autorizado por seu representante legal? Então, poderá ser anulado se a ação for proposta em 180 dias. Por iniciativa do incapaz ou deixar de ser. É o primeiro. Ou deixar de ser. O seu representante legal, se os herdeiros necessários. Isso. Então, o casamento do menor em idade núbil, quando não autorizado, só pode ser anulado se a ação for proposta em 180 dias pelo incapaz, ao deixar de ser, representantes legais ou de seus herdeiros necessários. 73. Ok, agora vamos lá para o 74. Então, já vou colocar em ordem aqui. Nilson, qual será o marco inicial da contagem do prazo para requerer a anulação do casamento disposto no artigo 1555? Será contado do dia que cessou a incapacidade, no primeiro caso, a partir do casamento, no segundo, e no terceiro, da morte do incapaz. Ok. 75. Josélia, quando não se anulará o casamento disposto no artigo 1555? Quando ele tiver sido assistido por representantes legais do incapaz, ou tiverem por qualquer modo... que tiverem por qualquer modo manifestado sua aprovação. Ok. Agora vamos lá. Vamos continuar aqui. Vou fazer essa pergunta para o Renato, de novo, porque eu já fiz para a José. Renato, por qual motivo o casamento poderá ser anulado? Por vício de vontade, né? Isso. Se houve por parte de um dos nubentes, ao consentir
erro essencial contra a pessoa do outro. Perfeito, ótimo. Ô Nilson, vamos agora. O que é considerado erro essencial à pessoa do outro cônjuge? Considera-se erro essencial a pessoa do outro cônjuge. O que diz respeito à sua identidade, à sua honra, boa fama, sendo esse erro tal que seu conhecimento ulterior torne insuportável a vida em comum ao cônjuge enganado. 2. Ignorância de crime anterior ao casamento, que por sua natureza torna insuportável a vida conjugal. 3. A ignorância anterior ao casamento de defeito físico irremediável, que não caracterize deficiência ou de moléstia grave e transmissível, por contágio ou por herança, capaz de pôr em risco a saúde do outro cônjuge ou de seus descendentes, de sua descendência. Erro essencial significa, então, o quê? Sobre a pessoa. Erro essencial é o artigo 1557. 1557. Identidade, diz respeito, identidade, honra, boa fama, identidade, honra, boa fama, sendo esse erro tal que o conhecimento ulterior torna insuportável a vida em comum ao cônjuge enganado. Vamos colocar assim, torne insuportável a vida em comum, ok? Torne insuportável a vida em comum. São vícios ocultos, né, professor? Será que a gente pode falar vícios ocultos do casamento? Não, brincadeira. Brincadeira. Identidade, honra, boa fama. O segundo, ignorância. A ignorância no sentido aqui de não saber. Desconhecimento de crime. Ignorância de crime anterior ao casamento. De crime anterior. Da mesma forma, torne insuportável. Essa aqui é o casamento com o pedófilo, né? 3. Ignorância. Sempre ignorância de crime anterior ao casamento. Aqui vem, por sua vez, ignorância. Também anterior ao casamento. Defeito físico irremediável. Defeito físico irremediável. Observação. Esse defeito físico, ele não pode, que não caracterize deficiência, observação, desde que não seja deficiência, né? Observação, desde que não seja deficiência. Ignorância. Então, aqui, vamos colocar aqui. Defeito físico irremediável. Ok. Ignorância. De mais o quê? Vou colocar o B aqui. Moléstia grave. Ignorância de moléstia grave. Transmissível. Ok. Transmissível. Por contágio ou por herança, capaz de pôr em risco a saúde do outro cônjuge ou ascendência. Ok. E o quarto foi revogado. Então é isso. São estes os elementos que nós temos que conhecer. Ok?
Erro relativo à identidade, honra, boa fama, que torna insuportável a vida comum. Ignorância de crime. O crime aqui é anterior ao casamento. Crime anterior ao casamento. Ignorância é crime. Vou colocar aqui anterior. Casamento. Ignorância é crime anterior casamento. Por sua natureza, torna insuportável vida comum. Torna insuportável vida, né? Vida comum. Ok. E ainda ignorância anterior ao casamento, de um defeito físico irremediável, que não seja deficiência, ou de moléstia grave, não deficiência, vamos colocar aqui. Não deficiência. E aqui nós organizamos o nosso quadro. E aqui eu posso até puxar duas setas, né? Defeito físico. Ok. O A e o B. Ok? Exatamente isso. Vou chamar a foto para os senhores. Os senhores agora vão imprimir. Os senhores vão montando aí já o que a gente precisa estudar depois. É fácil quando a gente faz o esquema. Estou mandando um PDF, está ficando uma qualidade melhor do que quando eu estava tirando a foto. Está ficando muito claro. Aí nós já vamos adiante. Ok, Nilson, muito obrigado. Então é o 1557, 77. Josélia, é anulável o casamento em virtude... Aqui eu tenho que ir seguindo por aqui, porque eu não... Essas alterações, né? Esse é o 1558. Vamos lá para o 1558 para a gente observar se houve alguma alteração. Vou seguir aqui. É isso aqui que eu falei. O 1557 foi alterado em 2015, esse inciso 3º e o 4º foi revogado. Josélia, é anulável o casamento em virtude de coação quando o consentimento de um ou de ambos os cônjuges houver sido captado mediante fundado temor de mal considerável iminente para a vida, a saúde e a honra sua ou de seus familiares? Sim. É anulável, né? Renato, quem poderá demandar a anulação do casamento no caso do disposto do artigo 1558? A coabitação válida do ato, quais são as ressalvas? Somente o cônjuge que incidiu em erro ou sofreu coação pode demandar a anulação. A outra pergunta é a coabitação valida o ato. Quais são as ressalvas? Está dizendo, a coabitação, havendo vício, ciência do vício, valida o ato, né? Ressalvado o 3 e o 4. O 3 foi revogado. O 3, ignorância antes do casamento. Então só o 3, né? Só fica o 3. Ignorância superior ao casamento de efeito físico irremediável. Quem pode demandar a anulação do casamento? No caso de coação. Cônjuge que incidiu em erro. Ou seja, no caso de coação, somente o cônjuge que incidiu em erro ou sofreu coação. Ok. Mas a coabitação, havendo ciência do vício, valida o ato, ressalvado aqui a hipótese do inciso 3. Okay? Havendo ciência do vício, né? Tem que ser... Exato. Mas a coabitação, havendo ciência do vício, melhor dizendo, tanto o erro ou a coação, quem pode demandar é o cônjuge. Coabitação, a ciência do vício, valida o ato, excesso na hipótese do 3. Okay? Mas no 3, no caso, professor, foi alterado. Com a coabitação, eu entendi assim, mesmo com a coabitação, ou mesmo tendo ciência do vício, coabitação e ciência do vício, incidir no 3, não valida, né? Não valida. Ainda que haja coabitação e ciência do vício, no inciso 3, a coabitação e ciência não vai validar o casamento, ok? Não valida o ato. Ô, Nilson, qual o prazo para requerer a anulação do casamento realizado pelo mandatário?
180 dias, no caso do inciso 4º, do incapaz de consentir ou manifestar de Isso. modo O inequívoco. prazo para anulação do casamento é de 180 dias a partir da data em que o mandante tiver conhecimento da celebração. Ok? Josélia, embora anulável ou nulo, o casamento contraído de boa-fé por ambos os cônjuges produz efeito jurídico? Sim ou não? E até quando? Espera aí. Qual que é o artigo? Eu perdi um pouco. É porque pulou, não sei por que está fora de ordem, pessoal. 82 pulou 80 e 81. É o artigo 1561. Eu não sei por que isso Ah, está fora de O ordem. 1560 não é o parágrafo primeiro? Espera aí, ó. Josélia, vamos fazer o seguinte. Volta aqui para o 80. As fichas estão embaralhadas nesse bloco. Eu não tá sei bom. por quê. Josélia, perdão. Vamos voltar para o artigo 80. Josélia, quais são os prazos para serem intentadas a ação de anulação do casamento e quais os termos ACOR? Isso aqui é... Todos os termos ACOR é sempre da celebração, eu entendi que é sempre da celebração do casamento. Então, são 2 anos, se incompetente a autoridade celebrante, 3 anos no caso dos incisos 1 a 4 do artigo 1557, e 4 anos se houver coação. Ó, é 180 dias no caso do inciso 4º do artigo 1550. Naquela Então, isso eu tinha falado. capaz de consentir ou manifestar de modo inequívoco. Esse é o primeiro, no Isso. caso para a ação de anulação de casamento. O segundo, 2 anos se incompetente a autoridade celebrante, 3 anos na hipótese do 1 a 4 de 1557, ou melhor, 1 a 3, e 4 anos se houver coação. Ok? Eu mandei esse aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Mandei. Desses prazos aqui também. Vamos lá. A gente tem que fazer o prazo. Vamos lá. 81, né? Não, esse aqui é 80. 80, 83, 84, 82. Prazos para ação 1560. O prazo para ser intentada a ação de anulação do casamento. Ação, anulação. Ok. Então, vamos lá. Nós temos alguns prazos aqui. Então, termo ACOR, vou colocar aqui o termo ACOR, termo de contagem do prazo, que o termo ACOR é a data da celebração. A data da celebração. Data da celebração. Hipótese, o prazo 180 dias. Ele fala, no inciso 4, 1550. 1550, eu vou traduzindo já. Incapaz de consentir. Incapaz. Consentir. Consentir. Manifestar. Modo inequívoco. Modo inequívoco. Ok. Inequívoco. Ok. Esse é o primeiro. Inciso 1. 2. Ok. 2. 2 anos. Incompetente à autoridade celebrante. Incompetente. Competente. Autoridade celebrante. Incompetente autoridade celebrante. Terceiro. 3 anos. 3 anos. No hipótese do inciso 1, 2 e 3 do 1557. É essencial, né? Do erro.
e 4 anos com ação. Esse problema aqui é o 4 anos, porque a equação, regra geral, é da data em que cessa a equação, né? Então, mas de qualquer forma, a gente está aqui fazendo um estudo bem literal da lei. Estou entrando muito nessas discussões, porque ele falou 180 dias. Então, tá. Vou tirar uma foto, vou mandar aí para os senhores. Vamos lá. PDF. Ok. Mandamos aí. Renato, em qual prazo extingue-se o direito de anular o casamento dos menores de 16 anos? E qual é o marco inicial? O prazo de 180 dias, contado do prazo para o menor, no dia em que perfez essa idade, né? Completou essa idade, né? E da data do casamento para seus representantes legais ou ascendentes. Ok, então é o seguinte, o prazo para anular o casamento dos menores de 16 anos, hoje a gente tem que, enfim, isso continua. São 10 horas e 36 isso minutos. continua. Isso continua. Isso continua. Vamos lá. 1560. 1560. Não teve alteração nenhuma nesse aspecto. Extingue-se em 180 dias o direito de anular o casamento dos menores de 16 anos, contado o prazo para o menor do dia em que perfez a idade da data do casamento para seus representantes legais ou ascendentes. Ok. Nilson, qual o prazo para requerer a anulação do casamento realizado pelo mandatário? Também de 180 dias a partir da data em que o mandante tiver conhecimento da celebração. Isso, na hipótese do 5 do 1550, que é aquela hipótese realizada pelo mandatário, em que o casamento é anulado quando não chega, sem que ele ou outro contraente soubesse da revogação do mandato. O prazo, então, é de 180 dias da data em que o mandante tiver conhecimento da celebração. Josélia, embora anulável ou nulo, o casamento contraído de boa-fé por ambos os cônjuges produz efeito jurídico até quando? Sim, produz, até o dia da sentença anulatória. Se, embora anulável ou mesmo nulo, se contraído de boa-fé por ambos os Boa-fé, cônjuges, né? o casamento em relação aos cônjuges e aos filhos produz todos os efeitos até o dia da sentença anulatória. Renato, a quem aproveitarão os efeitos jurídicos do casamento celebrado de boa-fé por um dos cônjuges? Se apenas um deles estava de boa-fé. Renato? Ele não está escutando, tá? O Renato, ele consegue, de alguma forma, eu nunca consigo destravar. Toda hora, desculpa, para não, o barulho que não tem não problema. deixar passar para a aula, né? É porque eu não consigo fazer você ficar mudo ou não. É você que consegue fazer isso. Deve ter alguma função aí. Não, eu sei que... Vamos lá, Renato. A quem aproveitarão os efeitos jurídicos do casamento celebrado de boa-fé por um dos cônjuges? Então, por um dos cônjuges só aproveita ele e aos filhos. Isso. Se um dos cônjuges estava de boa-fé ao celebrar o casamento, seus efeitos civis só a ele e aos filhos aproveitarão. Eu estou tomando muito cautela, porque eu estou seguindo aqui pelo Código Civil, porque houve essas alterações, assim, deixam nós todos assim, bem inseguros, né? Ô, Nilson, se ambos os cônjuges estavam de má-fé ao celebrar o casamento, os seus efeitos civis só aos filhos aproveitarão? A quem aproveitarão os seus efeitos civis? Sim, só aos filhos aproveitarão. Isso, só aos filhos aproveitarão, ok? Josélia, o que poderá requerer a parte antes de mover a ação de nulidade do casamento?
A de anulação, a de separação judicial, a de divórcio direto ou a de dissolução de união estável? O que ela pode requerer ao juiz? Ela, comprovando a necessidade, ela pode requerer a separação de corpos. A separação de corpos, né? E como será concedida pelo juiz essa separação de corpos? José? Na maior brevidade possível, né? Na maior brevidade possível. Renato, a sentença que decretar a nulidade do casamento retroagirá ou retrotrairá? Sim, retroagirá a data da sua celebração. Isso. E vai prejudicar a aquisição de direitos por terceiros de boa-fé? Sem prejudicar, não vai prejudicar a questão de direito por terceiro de boa-fé. Não prejudica a aquisição de direitos a título oneroso por terceiros de boa-fé, nem a resultante de sentença transitada em julgado. Perfeito, Renato. Ô, Nilson, quando o casamento, o que incorrerá o cônjuge que tiver dado causa à anulação do casamento? O que ocorre a ele? Na perda de todas as vantagens à vida do cônjuge inocente e na obrigação de cumprir as promessas que ele fez no contrato nupcial. Perfeito. Agora vamos lá tratar da eficácia do casamento. Josélio, da eficácia do casamento. Josélio, aqui assumem mutuamente o homem e a mulher pelo casamento. Qual condição assumem o homem e a mulher? A condição de mutuamente, né, ser consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família. Isso, consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos. Perfeito. Renato, qualquer dos nubentes querendo poderá acrescer ao seu o sobrenome do outro? Sim. Isso, qualquer dos nubentes querendo poderá acrescer sim o seu sobrenome ao do outro. Ô, Nilson, a quem cabe o planejamento familiar? O que se veda em se tratando de planejamento familiar? É de livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e financeiros para o exercício desse direito. O que se veda? Qualquer tipo de coerção por parte de instituições privadas ou públicas. Perfeito. O planejamento familiar é de livre decisão do casal, mas compete ao Estado propiciar recursos educacionais, financeiros para o exercício desse direito. O que se veda? Qualquer tipo de coerção por parte de instituições privadas ou públicas. 1566. São deveres, aqui, são 92, deixa eu localizá-la aqui, a 92. Quais são os deveres, Josélia, dos cônjuges? Ambos os cônjuges, a fidelidade recíproca, vida em comum, no domicílio conjugal, mútua assistência, sustento, guarda e educação dos filhos, além do respeito e considerações mútuas. Exato, são deveres de ambos os cônjuges. 1566, fidelidade, vida em comum, mútua assistência, sustento, guarda, educação, respeito e consideração mútuos, ok? Renato, quem exercerá a direção da sociedade conjugal? Marido e mulher, em colaboração. Isso. E o que eles devem buscar? Sempre o interesse do casal e dos filhos. Isso, sempre no interesse do casal e dos filhos. Ô Nilson, a quem os cônjuges poderão recorrer em havendo divergência na direção da sociedade conjugal? Poderão recorrer ao juiz, que decidirá tendo em consideração os interesses. Isso, decidirá tendo em consideração aqueles interesses. Quais são os interesses? Do casal e dos filhos, correto? Josélia, os cônjuges são obrigados a concorrer na proporção de seus bens e dos rendimentos do trabalho para o sustento da família e a educação dos filhos? Sim, qualquer que seja o regime. Isso, qualquer que seja o regime. Renato, a quem caberá a escolha do domicílio conjugal do casal? Em quais hipóteses o casal pode ausentar-se de seu domicílio conjugal? Então, caberá a escolha a ambos os cônjuges. Agora, um e outro podem ausentar-se do domicílio conjugal para atender a encargos públicos, ao exercício de sua profissão
ou a interesses particulares relevantes. Exato. Então, quem escolhe o domicílio são ambos cônjuges. Em que hipótese eles podem se ausentar do domicílio conjugal? 3 situações: atender encargos públicos ao exercício de sua profissão ou a interesses particulares relevantes. Ok? Nils, quais as hipóteses em que é anulável? Não, isso aqui não tem nada a ver, é a 66, está super fora de ordem. É a 66, eu vou colocar aqui, agora eu coloquei em ordem. Ok. 96, 97. Nils, em quais hipóteses um dos cônjuges poderá exercer com exclusividade a direção da família? Se qualquer dos cônjuges estiver em lugar remoto ou não sabido, encarcerado por mais de 180 dias, interditado judicialmente, privado episodicamente de consciência em virtude de enfermidade ou de acidente. O outro exercerá com exclusividade a direção da família. Exatamente. Vou fazer um quadro aqui. Os senhores observaram que esse capítulo é um capítulo mais fácil? Uhum. É porque é o seguinte, aqui no direito de família, tem alguns que nós precisamos ter mais atenção, correto? E outros são mais simples. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui 2 quadros juntos, que são o 1566, a gente vai pensar um mnemônico para ele, deveres, ambos são os deveres dos cônjuges. Deveres dos cônjuges. Deveres dos cônjuges. Quais são os deveres dos cônjuges? Então, nós vamos ter aqui de ambos, tá? Fidelidade. Não é mulher. 2, vida em comum. Vida em comum. Domicílio. Então, vou colocar aqui no domicílio. Domicílio. 3. Mútua assistência. Mútua assistência. Mútua assistência. 4. Sustento, guarda e educação dos filhos. Sustento, guarda e educação dos filhos. A gente pode pensar no SEG. Sustento, educação e guarda dos filhos. Fidelidade. Mútua assistência. Respeito e consideração mútuos. Respeito. Consideração mútuos. Respeito e consideração. Quais são os deveres? Fidelidade, vida em comum, domicílio, mútua assistência, segurança, educação e guarda dos filhos. Esse é o 1506. Agora nós temos um outro, que é a hipótese em que apenas um dos cônjuges irá, artigo 1570. 1570. Artigo 1570. Um dos exerce com exclusividade a direção, um dos cônjuges, vou colocar aqui, um dos cônjuges exerce a direção da família com exclusividade. Exerce exclusividade, direção família. Direção família. Ok.
Quais são as situações? Lugar remoto, não sabido, a gente tem que colocar aqui. Lugar remoto, não sabido, ok? Inciso 2. Encarcerado mais de 180 dias. Encarcerado mais de 180 dias. 3. Interditado. 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 Judicialmente. Judicialmente. 4. Interditado judicialmente. 4. Privado de consciência. Só isso. Privado de consciência. Ok. Vou tirar uma foto. Ok, estamos aí. Então, terminamos o bloco 2. O bloco 2, ele tratou, a partir do artigo 1543, das provas do casamento, e nós fomos até o 1570. Então, passamos da prova do casamento, da invalidade do casamento, da eficácia do casamento. Então, a prova e a eficácia são bem simples. A gente precisa de uma atenção maior. Aqui na invalidade do casamento, especificamente no artigo 1557 ou 1560. Correto? Mas tudo mais é bem simples. Nós também temos que ter em mente o 1550, as hipóteses em que é anulável o casamento. Não completou a idade mínima, do menor em idade núbio não autorizado, vício da vontade, incapaz de consentir o consentimento, realizado pelo mandatário, incompetência da autoridade, né? Isso. Revogação equipara-se à revogação à invalidade do mandato judicialmente decretado. Então, você pode revogar o mandato ou ele pode ser revogado, ele pode ser invalidado judicialmente, né? Mas está tranquilo. Vamos passar para o bloco 3. Vocês vão observar que aí é tranquilo o bloco 3. Então, bloco 3, vamos lá. Bloco 3. Tá. O bloco 3, pessoal, ele vai ter uma grande... a gente vai ter um grande trunfo nesse bloco 3 e os senhores vão entender por quê. Então, eu já tirei a foto, já mandei aos senhores, correto? Os senhores vão, esse final de semana, estudar o bloco 1, o bloco 2 e o bloco 3, né? Os senhores vão continuar estudando o bloco 1, o bloco 2 e o bloco 3. O bloco 1, o bloco 2 e o bloco 3. Ok. Como que é o bloco 3? O bloco 3, ele vai partir do artigo 1571. Bloco 3 são os artigos 1571 a 1606 e são os cartões, né? São os cartões. Os cartões 98 a 165. Entretanto, as disposições pertinentes à separação judicial, nós não vamos tratá-las, correto? Embora esteja aqui. Enfim, vamos adiante, eu vou falando para os senhores quais são os artigos
que nós não vamos tratar. Ô Nilson, a sociedade termina em quais situações? Morte de um dos cônjuges, pela nulidade ou anulação do casamento, pela separação judicial e pelo divórcio. Sociedade, eu vou colocar aqui, término. Quais são as situações do término da sociedade? Morte de um dos cônjuges, 1, 2, 3 e 4. Morte de um dos cônjuges. Vou colocar aqui a nulidade, a anulação do casamento. Nulidade, anulação do casamento. 3, separação judicial. Separação judicial. 4, o divórcio. Ótimo. O divórcio. Então, nós temos aqui as hipóteses, né, em que se termina a sociedade. O fato de haver o término da sociedade não implica no término do vínculo matrimonial. Então, eu tenho duas pessoas, A e B. Eu sempre represento isso como o vínculo matrimonial, correto? E a sociedade conjugal. A sociedade conjugal. São dois conceitos distintos. Josélia. Então, a sociedade conjugal são essas hipóteses: morte, não, casamento, separação e divórcio. Né? Nós terminamos a sociedade. O casamento válido. Como se dissolve o casamento válido? Agora, ele está falando de vínculo matrimonial. Ok. Como se dissolve o casamento válido? Dissolução do vínculo. Então, eu vou colocar aqui, 1571, parágrafo 1º. Ele está falando de dissolução, 1571, dissolução do vínculo. Dissolução do vínculo. O casamento válido só se dissolve por como? Como se dissolve? Pela morte ou pelo divórcio. Morte de um dos cônjuges ou divórcio. Isso. Então, aqui é o vínculo, né? Aqui é o casamento, né? Porque eles usam essa expressão casamento como vínculo, né? Então, vamos colocar aqui 1, 2, 3 e 4. Quais são as que se repetem? Morte. Ok. Divórcio. Ok. Então, ele não se dissolve pela nulidade e anulação do casamento e nem pela separação judicial. Então, nós temos essas duas situações aqui, esses dois quadros. A sociedade se dissolve pela morte, não casamento, separação judicial e divórcio, enquanto a dissolução do casamento só ocorre pela morte e pelo divórcio, aplicando-se em relação aos ausentes a presunção, né, estabelecida no Código. Isso. Ô Renato, vamos lá. Dissolvido o casamento pelo divórcio direto ou pela conversão da separação em divórcio, o cônjuge pode manter o nome de casado? Sim ou não? Qual é a exceção? Vamos lá, Renato. Renato, vamos fazer tinha barulho aqui. Tem problema, vamos lá. A resposta é sim. Dissolvido o casamento pelo divórcio direto ou por conversão, o cônjuge poderá manter o nome de casado? Sim, né? Em que hipótese não poderá? No caso da conversão, dispondo em contrário à sentença de separação judicial. Isso, no caso da conversão, se dispuser de forma contrária à sentença. Agora na realidade, professor, assim, eu posso até... Não pensei muito para falar isso agora não, mas pela prática, hoje poderá manter o nome de casado. Não, mas aí é um caso no outro, né? Um caso no outro, na prática, tanto no divórcio como na conversão. Pessoal,
é o seguinte, vou entrar agora nessa discussão com os senhores. Obrigado, Renato. Tanto nenhum como em outro, tudo bem, né? Mas se houver uma ordem judicial para que ele não mantenha, a ideia é essa, ele não manterá. Ótimo. Com o advento daquela emenda constitucional do divórcio, uma parte da doutrina civilista propugna, adota o entendimento de que não haveria mais separação judicial no Brasil. Entretanto, por quê? Antes, nós tínhamos uma estrutura. Primeiro havia uma separação. Essa separação tinha fim à sociedade, mas não ao vínculo. Por quê? Observou-se, isso aí é uma teoria, isso aí não sou eu que estou a dizer, isso não é ponto de vista meu. Isso eu estou trazendo aos senhores o argumento utilizado pelos autores civilistas da existência dessas duas fases, separação e divórcio. Segundo estes autores, havia um grande número de casamentos, eles eram reatados logo depois de um determinado período, correto? Então e por isso, primeiro havia a dissolução da sociedade, mas sem a quebra do vínculo, porque haveria, logo após, seriam os nubentes, aquelas pessoas, elas se reatariam. Ok. Então, nós tínhamos essas duas fases. Com o advento daquela emenda constitucional que introduziu o divórcio direto, houve, então, alguns autores, ou a grande maioria dos autores, dizendo que não haveria mais que se falar em separação. Entretanto, o fato de ter havido aquela disposição na Constituição não revogou essas outras disposições pertinentes à separação judicial. Então, a gente fica aí sem muito saber. O fato é que o que se observa é que nos concursos não se cobra mais nada sobre separação. Correto? Então, artigos que tratam de separação, eles são como párias, eles não são considerados. Artigos em que você tem aquela palavra culpa são também considerados artigos pária. Eles não são considerados arquivos desconsiderados, ignorados. Ok? Então, eu, considerando isso, eu fiz o seguinte: a gente não vai fazer os flashcards da separação. Tanto é que eu coloquei aqui os flashcards da separação, eu marquei aqui com a fita crepe, correto? E eu vou pedir para os senhores, então, do artigo 100, a gente foi do 101 ao 122, eu vou marcar exatamente o que nós vamos excluir dessa nossa dinâmica do grupo 3, correto? 141, 140, vamos lá. Artigo 1572, então os senhores vão marcar com um traço, porque qualquer dos cônjuges poderá propor ação de separação, tendo em vista estas minhas considerações. 1572, parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º. 1573, o 1573, ele até tem ele não vai ser considerado porque isso é impossibilidade da comunhão de vida em comum. A ocorrência de alguns dos seguintes: adultério, tentativa de morte, sevícia, abandono. Porque impossibilidade de vida comum, ela é uma disposição que será aplicada no caput do 1572. Qualquer dos cônjuges poderá propor ação de separação judicial, imputando ao outro qualquer ato que importe violação dos deveres do casamento e torne insuportável a vida comum. Então, eles estão umbilicalmente vinculados, correto? Então, se esse principal não é considerado, este acessório também não será. É por isso.
1574. Dá-se a separação judicial por mútuo consentimento dos cônjuges, se forem casados por mais de um ano, também não consideramos. Então, continua aí marcando eles. 1575, 1576, 1577, 1578, até o final do parágrafo 2º. E aí, nós vamos no 1579. E aí eu vou fazer essa pergunta aqui, que são os artigos, o 118. Esse já é relevante, o 1579. Nilson, o divórcio modificará os direitos e deveres dos pais em relação aos filhos? Não. O divórcio não modificará os direitos e deveres dos pais em relação aos filhos. Josélia, novo casamento dos pais poderá importar restrições aos direitos e deveres previstos no artigo 1579? Também não. Não pode impor. Perfeito. 123, ok. Aí nós pulamos o artigo 1580, nós pulamos o artigo 1580, e parágrafo 1º, parágrafo 2º, e voltamos para o artigo 1581. Renato, o divórcio pode ser concedido sem que haja prévia partilha de bens? Sim. Sim, o divórcio pode ser concedido sem que haja prévia partilha de bens. Nilson, a quem competirá o pedido de divórcio? Competirá aos cônjuges. Aos cônjuges. Josélia, quem poderá propor ação de divórcio sendo um dos cônjuges incapaz? O curador, o ascendente ou o irmão, né? Curador, ascendente ou irmão. Renato, como será a guarda dos filhos no caso do divórcio? Unilateral ou compartilhada. Unilateral ou compartilhado. Nós paramos aqui agora e eu vou marcar o que nós vimos aqui, eu tenho que marcar, para continuarmos aí na nossa aula. Deixa eu só marcar aqui, porque é o que nós faremos na próxima aula. A partir do artigo 3, o bloco 3. Então, os senhores vão continuar com a leitura. Agora, se os senhores acharem assim, não, eu não concordo, aí os senhores têm os cartões aí. Eu acho que não vale a pena, porque isso não está sendo cobrado, entendeu? É uma constatação. Eu verifiquei aí essas provas todas de direito civil com muito cuidado. Há muito tempo já não vem sendo cobrado, já não vem sendo tratado desde o advento da emenda constitucional do divórcio, tá bom? Então, paramos por aqui hoje. Renato, fica aí que eu preciso conversar com você. Ô, Nilson, quer se manifestar, dizer alguma coisa? Não, professor, tranquilo, tudo tranquilo. Ótimo. Josélia, você quer se manifestar, dizer alguma coisa? Bem tranquilo, muito bom, né? Senti Ótimo, falta agora... da Elisa. Hoje a Elisa não veio. Mas agora tem alguns que são alguns temas que são mais espinhosos. Agora outros são mais fáceis, né? Uhum. Então tá. Ô, Renato, vamos conversar eu e você. Então, vocês, até lá no final de semana. Tchau. Final de semana. Ô, Renato, é o seguinte. Obrigada. Quando você fez o concurso, o curso, eu vou tirar aqui.